Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez do Ibovespa, após o encerramento de dezembro, encerramento de 2020, neste domingão, dia 3 de janeiro de 2021. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo do vídeo, abaixo aqui do vídeo, você vai ter um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Você pode também aproveitar para baixar o aplicativo do VInvest e receber todas as recomendações, carteira de ações no decorrer do ano de 2021. Então vamos lá nessa análise especial, começando aqui a falar primeiramente de um gráfico anual, depois eu vou para o gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, a ideia aqui é passar um panorama geral da nossa bolsa, olhando logicamente o Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, e falando desde o longo prazo até o curto prazo, usando como base de análise a análise técnica, que é a minha especialização. Começando então pelo anual. Que ano, né, que a gente teve em 2020? Um ano que a gente teve uma queda ali na faixa de 48%, ou seja, daqui para cá, basicamente uma queda de 48%, e a recuperação completa, gerando ali 93% de recuperação da mínima até o fechamento do ano. E o mais interessante, superou a máxima histórica. Eu já tinha, no decorrer de 2020, desde quando começou a crise, eu fui trazendo aqui várias estatísticas a respeito das últimas crises, da crise de 92, 95, 98, 2008, e mencionando a questão do processo de recuperação da crise, que é a queda aguda, mas que tinha um processo bom de recuperação, que em média levava de 10 a 14 meses, mais para 14 meses, para romper, sair da mínima e vir para romper a máxima histórica, sair da mínima e vir para romper a máxima histórica. Levava de 10 a 14 meses. Teve uma crise que levou 10 meses, outras crises foram 14 meses. E agora tivemos o rompimento já da máxima histórica nessa crise, logicamente caiu menos, 48%, a média tinha sido 63%, e já rompeu a máxima histórica no 9º mês, ou seja, dentro basicamente de uma estatística que a gente tinha levantado. A outra estatística que os anos seguintes, em relação à crise, são anos de forte alta. Dá para perceber aqui, esse ano aqui, esse ano e esse ano aqui, são anos de forte alta. A menor alta foi de 63%. Se a gente tivesse uma alta de 63% a partir do ponto que o Ibov está, a gente estaria falando no Ibov acima dos 190 mil pontos no final de 2021. É só uma estatística que está sendo jogada aqui em cima do percentual do valor que temos e a menor subida que aconteceu lá anteriormente. Não necessariamente que é o que vai acontecer. E a média das subidas foi de 102% no ano. Tomara que isso aconteça, né? Não necessariamente que vai acontecer, mas a gente vai estar preparado para monitorar e tentar aproveitar da melhor forma possível, se isso acontecer. Mais detalhes sobre toda essa parte de estatística, mais detalhes sobre tudo que eu levantei em relação ao Ibovespa, você pode assistir aqui, deixar um card aqui para você. Você pode assistir aí o que esperar do mercado de ações em 2021. Indo para o gráfico quadrimestral, belo sinal de alta, Ibov, que eu já vinha comentando, quando supera a máxima no quadrimestral, tecnicamente, olhando para as últimas crises, quando superou a máxima do último candle, que cada candle desse aqui representa um quadrimestre, basicamente 80 pregões, então isso reforça a chance de se ter um próximo movimento de subida a favor da tendência, expansão. Então o Ibov conseguiu gerar essa sinalização positiva, após testar um suporte da média, não só da média, mas testou vários outros suportes aqui para trás, principalmente esse aqui, mais relevante, e gerou já a superação da máxima do topo anterior, que é o sinal de pivô de alta. Então fica uma expectativa maior de subida. Essa subida aqui pode ir mais ou menos até onde? Não dá para saber onde vai parar a subida. O que dá, assim, eu vou falar sobre projeções de alta, mas em termos, só olhando o gráfico quadrimestral, dando uma olhada ali nos últimos movimentos, fica com expectativa de se ter aqui 17 quadrimestres a 24 quadrimestres, considerando ali os últimos movimentos do preço do gráfico quadrimestral. Quando eu estou falando 17 quadrimestres, 17 candles desse aqui. Então a gente está no 15º, então poderia ter mais 2 quadrimestres, pelo menos. A gente está falando de 8 meses.
ou seja, praticamente o ano todo, não que sejam todos de alta, pode ter no meio do caminho um quadrimestre de baixa, mas ainda fica com a expectativa de alta, de se ter mais 2 ou até, se a gente está no 15, pode ter 24 ou mais 9. Então é algo, enfim, um cenário favorável como um todo para se planejar operações na ponta compradora. E falando em quadrimestre, né, baixando um pouquinho, falando de trimestre, aquela estatística do último trimestre do ano, que já tinha falado em outubro, início de outubro, e reforcei na questão dos trimestres, né, na análise lá especial sobre o que esperar para o mercado de ações de 2021. Eu até vou pegar aqui o mapa mental que eu coloquei lá nessa análise especial, falando só da parte da estatística. Né? Então temos aqui as estatísticas dos últimos 23 anos, dos trimestres, e aí eu vou pegar mais esse primeiro trimestre, falar desse primeiro trimestre e, consequentemente, de janeiro. Né? Então, nós temos aqui, no primeiro trimestre, só verificar se está certinho aqui na tela para vocês, no primeiro trimestre, nós tivemos aqui o quê? Foi o segundo, costuma ser o segundo melhor do ano. O acumulado, se somar a variação positiva e negativa de janeiro, fevereiro e março, somar tudo, o saldo é de 104%, ou seja, é o segundo melhor trimestre do ano. O que é que a gente tira com essa informação? Que vai ter um trimestre positivo? Não necessariamente. A gente tinha que o último quadrimestre, que o último trimestre, qual o melhor trimestre do ano costuma ser o último. Em 2020 ele foi o segundo melhor do ano. O primeiro melhor do ano em 2020 foi o segundo trimestre, logo após as 3 meses de queda. Então, em 2020 nós tivemos 3 meses fortes para baixo. Vai se repetir isso agora? Não dá para saber, mas dá para ter uma ideia que o cenário é bem mais favorável ali para cima. E janeiro, especificamente janeiro. Janeiro é um mês que se destaca, onde a média de valorização é a maior média de valorização, é um destaque de maior média de valorização, considerando janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, o melhor mês de média de valorização nos últimos 23 anos. Ou seja, pegar quantas vezes fechou em alta, quanto fechou em alta cada mês e dividir, você tem aí na média de 10% de valorização. É isso então que vai acontecer? Também não dá. Eu diria até que estaria mais para isso aqui. Ó. Ele é o segundo mês que mais fecha em queda no ano. Ou seja, 61% das vezes, 14 meses, 14 janeiros de 23, nos últimos 23 anos, fechou em queda. Ou seja, só perdeu para maio, que fechou com 16 meses de 23, 70% das vezes. Em média, ou seja, só que como é que pode ser janeiro, esse trimestre ser bom, não? Se ele mais fecha em queda, quase parecido com maio? É porque aqui a queda, quando ele fecha em queda, a queda não é tão grande, na média. Ou seja, em média não é tão grande, aí, menos 4,7% de queda no mês. E isso, pegando agora, indo para um gráfico mensal, estaria coerente de poder ter um mês de baixa. Você teve 2 meses aqui muito fortes para cima. A tendência de alta, de médio para longo prazo, de curto prazo, está tudo alinhado para cima. Forte valorização aqui em 2 meses, basicamente mais de 26% de valorização desse patamar aqui para esse patamar. Então pode sim acontecer algum processo, por exemplo, mês de janeiro ser um mês de queda, um mês de correção. Quando eu falo mês de correção, você tem um mês aqui, que é vamos pegar aqui só, deixar ele em vermelho aqui agora, como se fosse um candle aqui de baixa. Mas que ele mantém ainda, ou seja, a característica de um movimento de subida, aumentando ainda a chance de poder um próximo mês ser um mês positivo, mês de fevereiro. A expectativa seria justamente essa, a gente está dentro de uma tendência de alta, de se ter mais um mês a 2 meses desse movimento aqui de subida. Só que quando eu falo de ter, é de candles ascendentes, de mínimas ascendentes. A expectativa é de se ter algo mais para cima no Ibovespa, depois desses 2 bons fechamentos. Então pode abrir caindo, mas no decorrer do mês reverter para cima, fechar janeiro ainda de forma positiva, ou mês fechar negativo e fevereiro ser um mês mais com a característica de ser positivo. Então temos esse cenário. E onde a gente vai monitorar isso? A gente pode monitorar isso pelo gráfico semanal. Mas antes de falar do gráfico semanal, eu vou falar aqui sobre a questão de
Quais são os próximos desafios, primeiro, do Ibovespa? 119.593 continua sendo um desafio. Por mais que já tenha furado, que é algo legal, furou aqui essa queda. Quando fala assim furou o balão, né? Todo o cenário que foi dominado pelos vendedores em 3 meses aqui, ó, que foi da pandemia, o mercado conseguiu vir aqui lá em cima e furar essa resistência. Ou seja, como se fosse assim, ó, retomou totalmente o controle da situação por parte dos compradores. Ou seja, dentro de um cenário positivo, que logicamente pode acontecer o quê? Queda, né? A gente pode ter 3 meses de queda? Pode. No decorrer desse ano, em algum momento, pode ter 3 meses de queda. Mas ainda vai ser o quê? Mais para a gente olhar a questão de oportunidade para buscar compra de prazo maior, porque o cenário é favorável. O que muda o cenário do Ibovespa? Só muda o cenário do Ibovespa se a gente tiver algo muito relevante para baixo, perdendo os 93 por volta de 93.400 pontos. Enquanto isso não acontecer, cenário favorável, principalmente se tiver algum tipo de retorno do preço. Vamos supor, aconteceu alguma coisa muito forte que o mercado caiu rápido e veio testar a região lá dos 105 a 102 mil pontos. Região importante para ficar atento no sentido de oportunidades na ponta compradora. Quais são as projeções de alta desse pivô aqui? Ó? Esse aqui é um pivô de alta, uma sinalização ascendente do preço. Sobe, cai fraco, cai mais fraco do que subiu e rompe essa máxima aqui, gerando um pivô de alta. Qual é a projeção desse pivô de alta? Tem a projeção, posso pegar aqui o Fibonacci e aplicar um Fibonacci aqui primeiramente alternado, que me traz 2 projeções, que é a projeção de 130.000, 130.261, projeção de 61,8% de toda essa subida, ou seja, um pedaço dessa subida, sendo projetada a partir dos 93.386, subida de essa projeção 130 e 61. Se eu pegar todo esse movimento e fazer uma projeção a partir desse ponto aqui, teremos uma nova alta ali para 160 mil pontos. E a outro tipo de projeção que eu posso usar aqui também, usando a projeção clássica do Fibonacci, que é para fazer a projeção de 61,8%, pegar certinho aqui, a projeção de 61,8% desse movimento, só que em vez de projetar a partir daqui, a partir do ponto que foi o rompimento do topo anterior, que foi justamente a confirmação do pivô de alta, dos 105.703. E aí temos a projeção de 147.458, ou seja, são níveis que o Ibovespa pode buscar com esse pivô de alta, 130, 147, 160 mil pontos. Se vai lá ou não dá para ter certeza, mas o que dá para ter certeza, o que a gente vai fazer. Se a gente vai comprar, se a gente vai vender, se vai ficar de fora, qual o momento? O momento está para continuar rasgando para cima? Por enquanto não há sinal de baixa. Mas quando vamos aqui para... Quais são os suportes? Deixa eu mostrar os suportes aqui rapidamente. 115.645, aqui já seria um primeiro ponto de avaliação. Depois ali na faixa dos 105.703 e depois 102.900. São os outros níveis de resistência, de suporte que eu verifico para o Ibovespa. Então o cenário está favorável para compra. Só que a gente pode ter justamente essa correção de curto prazo. Por quê? A gente já são aqui, olhando para o gráfico agora semanal, a tendência aqui de curto para médio prazo é de alta também. Só que já são 9 semanas sem nenhum tipo de correção. Pode ter algo mais para cima? Pode continuar subindo. Mas gradativamente vai aumentar a chance de se ter alguma correção no semanal. O que é uma correção no semanal? Por exemplo, é um movimento mais lateral do preço, é uma correção mais aqui para baixo. Então a gente pode ter algum movimento que venha, por exemplo, a voltar a se aproximar da média móvel exponencial de 3 períodos, que é um nível de suporte aqui que nesse momento está em 111.841. E aí eu diria o seguinte, nesse cenário favorável, que se pode ter mais 1 a 2 meses para cima, ocorrendo alguma movimentação para baixo aqui no gráfico semanal, e aí avaliando justamente a força dessa movimentação por parte dos vendedores, tende a gerar uma série de oportunidades interessantes de compra de prazo maior, desde curto, mas principalmente de curto para médio ou de médio para longo prazo, ou seja, alternativas de entrada com um preço um pouco mais interessante em diversos ativos. Mas o Ibovespa ainda é importante ressaltar que não tem nenhum sinal de baixa. No mensal não tem sinal de baixa, apontando mais para cima. No semanal ainda não tem sinal de baixa. O primeiro sinal de baixa que pode acontecer é perder a mínima
da semana anterior, da última semana do ano, que foi uma semana curta de 3 pregões, perderam 117.804, 805 pontos basicamente. Então, se acontecer isso aqui, seria o primeiro sinal para se ter ou um movimento de baixa, que é uma correção no preço, ou um movimento lateral, que fica aqui as semanas andando aqui mais de lado, que é uma correção mais no tempo, aumentando a chance depois de ter outro movimento para cima, assim como aconteceu aqui que eu estou mostrando aqui, marcando na tela. Então esse é o cenário que nós temos. Tendência de alta, com possibilidade de fazer algum tipo de correção no curto prazo, mas sem ainda um sinal que confirme que tende a acontecer já agora a correção. Ainda não teve esse sinal, mas é bom a gente já ficar alerta. Tem essa zona de resistência que eu já mencionei ali, que é a máxima histórica, ainda continua sendo válida, bateu lá, perdeu um pouquinho de força, inclusive pelo gráfico diário. Só mostrando também outro ponto aqui, ó, antes de abrir o gráfico diário, outro ponto aqui, deixa eu peguei o Fibonacci, mas coloquei no lugar errado. Agora sim. Quais são os suportes importantes aqui numa correção? Média e a retração de Fibonacci. Primeiro 109, 140, 123. 38,2% do que subiu se retrai e torna-se interessante para ficar de olho em compra, superação da máxima no que é anterior. Você pode comprar, por exemplo, BOVA 11, não tenho muito capital, não consigo diversificar em várias ações, você pode comprar só BOVA 11. E o outro ponto seria 50% do que subiu, que já vai coincidir basicamente com aquela região de topo ali anterior. Aqui é 105.926 e o topo anterior na faixa dos 105.700. Então, basicamente em cima da região do topo anterior. São os dois níveis mais relevantes de suporte no possível movimento de baixa. Lógico que alguns pontos aqui do semanal também eu vou ficar atento, né? Numa correção, se parou, corrigiu, não foi muito longe, ficou aqui travado na região ali anterior de 115, por volta dos 115.500 e abaixo de 113.770, o mercado caiu e ficou aqui de lado por algumas semanas no mês de janeiro, fica mais voltado a ter algo mais para cima, seja em fevereiro, vamos supor que tenha 4 semanas aí em janeiro mais de correção mesmo. E aí vai aumentar bastante a probabilidade de fevereiro ser um mês mais positivo. Seguindo para o curto prazo, que é o gráfico diário, então como eu falei, está lá na máxima histórica, mas pelo semanal já deu uma certa sinal de perda de força e o diário ainda reforçou um pouco mais, deixando ali um candle de reversão chamado de estrela cadente, um padrão de reversão dos candles que você pode assistir a um vídeo aqui no canal para entender melhor o que significa esse padrão. O fato é que a tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, subindo, topos e fundos ascendentes, veio aqui para cima, bate aqui nessa resistência, rompe, mas não consegue ficar muito tempo acima. A perda da mínima do pregão de quarta-feira, que foi o pregão do dia 30 de dezembro, está localizada em 119.919, é o primeiro sinal para se ter algo para baixo, que aí confirma um pouco mais a questão de perda de força da tendência, rompe o topo anterior, mas não vai muito longe e volta para baixo. Mas só muda a tendência de alta de curto prazo, se acontecer um movimento basicamente assim, ó, perder essa mínima desse fundo anterior que está localizado aqui em 114.730 pontos. Antes vai ter um suporte aqui, os suportes principais 118.400 e seguido de 115.822. Então, de maneira geral, todas as tendências, desde o gráfico diário até o gráfico anual, estão tudo alinhado para cima. Só que existem aqueles momentos mais interessantes para entrada, dentro de um contexto de tendência de alta de prazo maior, quando eu quero comprar para longo prazo, aproveitar os movimentos de queda para buscar justamente pontos importantes para fazer entrada ou aguardar um novo sinal de alta para essa entrada. Então essas são alternativas para quem trabalha num prazo maior. Para quem está no curto prazo, qual seria a alternativa pensando em BOVA 11, fazer swing trade em BOVA 11? Aguardar algum movimento aqui para baixo e gerar ali uma compra após um sinal de alta, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, principalmente fundo ascendente em cima ali de BOVA 11. Então, de maneira geral, cenário totalmente alinhado para cima, possibilidade de correção no curto prazo, mas ainda sem ter a confirmação, seja no semanal ou mesmo no gráfico diário, mensal com possibilidade de ter mais um a dois meses aí para cima. Então, é um cenário realmente que favorece muito mais operações na ponta compradora, planejar operações de compras desde curto prazo até operações de prazo maior. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e um ótimo mês de janeiro, um excelente ano para todos.